Olá, família. Vamos para mais um Evangelho de hoje. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Os tópicos são os seguintes: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo de resignação, o suicídio e a loucura, o mal é o remédio, o bem sofrer e o mal sofrer, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, um homem de bem teria morrido, tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e verdadeiro cilício. Todos tópicos relacionados às aflições da vida, as provas que passamos e o porquê de todas elas e as consequências. Capítulo importantíssimo, fantástico, que vem nos esclarecer os porquês de nossas aflições, né? De nossas provas, de nossas plantações erradas. Já conversamos muito e poderíamos conversar aqui uma noite inteira sobre esse tópico, porque ele fala sobre a vida, sobre os acertos e desacertos da nossa existência. Então, a gente teria assunto aqui para conversar por um bom tempo. Mas vamos analisar um pouco isso aqui. Perdão, família. As aflições é a consequência de ações erradas, de atitudes erradas, de conclusões erradas, que nós fazemos segundo a nossa perspectiva momentânea. Como assim? Hoje, eu analisando minha vida, vejo que muitas situações eu poderia ter evitado se tivesse tomado outras decisões. E aí a gente fica naquela questão. Olha para o passado e se enche de amargura, de mágoa, de arrependimento. E aí a gente traz um fardo e a gente vai arrastando ele para frente, desnecessariamente. Se hoje eu tenho um ponto de vista melhor, claro que é porque eu busquei melhorar, mas muito da minha busca em se melhorar, em me melhorar, foi devido às aflições que eu vivi. Então, eu sou a consequência hoje de um Mike lá de trás, inconsequente, imaturo, e que fez coisas que eu não faria jamais hoje. Mas foi graças a esses feitos que hoje eu tenho o pensamento que tenho. Então, as aflições, as provas que passamos, é a que nos faz mudar. Porque a gente colhe as consequências ruins e analisa que aquilo não deve ser feito. E a gente se arrepende e a gente não deve guardar mágoa sobre isso, porque foi isso que nos alavancou a nossa melhora. Lógico, muitas coisas poderiam ser evitadas, todas, se a gente for pensar. Mas é isso que nos faz andar para frente e buscando nos melhorar cada dia mais. E agradecer pela oportunidade de ter o pensamento que temos hoje, graças às aflições que passamos atrás. Isso nos fortalece, nos faz crescer, nos traz maturidade, nos traz raciocínio, nos traz perspectivas diferentes e impulsiona a gente para o progresso. Um conjunto de erros é a experiência adquirida antes do acerto. Então, erramos, nos precipitamos e somos humanos, sujeitos a falhas. Mas se a gente busca nos conhecer, nos elevar moralmente, melhorar a nossa qualidade de pensamento, tentando melhorar nossas ações, nós falhamos, erramos, mas com consequências mais leves
Então trazemos menos sofrimento para nós. E é isso que a reforma íntima vem trazer para a gente. E aí eu faço umas pesquisas muito loucas, né, família? Para quem me conhece já sabe. E eu tô indo lá atrás, olha que coisa interessante, para descobrir dispositivos e tecnologias do futuro. Eu tô estudando caras lá de trás, do século XVIII. E aí eu pensei, né? Antes mesmo de saber que era esse aqui o capítulo de hoje. Poxa vida, que interessante seria a gente construísse uma máquina do tempo, né? E se eu voltasse, eu poderia me alertar de coisas erradas que eu fiz, de decisões erradas que eu tomei, e isso poderia trazer menos aflições para minha vida, né? Se eu voltasse e me alertasse. E aí eu pensei, será que isso daria certo? E aí eu pensei, não daria certo. Porque eu não preciso de uma máquina do tempo para me alertar de consequências ruins que estão diante de minhas ações, porque isso os benfeitores já fazem. Quem disse que em todas as situações que passamos, estamos sozinhos? Nós nunca estamos sozinhos. Mas a falta de elevação moral nossa, de melhorar nossos pensamentos, de buscar ser melhor, nos faz surdos diante da espiritualidade. A gente não dá ouvidos aos que nos guiam. E eles estão o tempo todo à nossa volta, vendo o nosso caminhar e nos direcionando para melhorar este caminho, porque eles já sabem, não precisa ser um vidente para saber que quem está jogando uma faca para o alto, mais para frente essa faca vai acertar ele. Então, esse trabalho a espiritualidade já faz. E aí a gente pensa mais além. Mas, se eu voltasse no tempo e não ofendesse uma pessoa que eu tanto gosto e que houve tantos desacertos entre nós, perdi a amizade dessa pessoa, ou eu prejudiquei muito ela, eu poderia ter um novo recomeço e a gente poderia ser amigo até hoje e a gente poderia estar juntos até hoje, no nosso círculo de amizade. E aí eu digo, isso a reencarnação já faz. Então, família, nós somos condenados nesse tempo e espaço a viver o agora, o presente, que daqui a pouco vira passado e a gente não tem mais controle sobre ele. A gente só tem controle sobre o que a gente analisa sobre ele, sobre o que passou. Então é por isso que temos que ter a consciência de quem somos e por que estamos na Terra, e que aqui não é nossa morada, é simplesmente uma transição espírito-corpo, e aonde estamos experimentando as sensações. Então a gente deve olhar para o nosso passado e entender que essas aflições eu devo tirar dela não a mágoa que ela gerou, mas a consequência a fim de que eu mude o meu presente, de que eu seja melhor, de que eu não cometa, porque eu não preciso mais experienciar isso, porque eu já vi que dá ruim. Magoar alguém é ruim, ofender alguém é muito ruim, não auxiliar alguém é muito ruim, mentir é ruim. Então todas as experiências que eu já fiz na minha vida e que deram erradas, eu uso hoje não para carregar mágoas das consequências que elas trouxeram, mas o aprendizado que ela me deu, e de não fazer isso de novo, a fim de que eu não perca os meus amigos, a fim de que eu ganhe novos amigos, a fim de que eu auxilie mais, que eu use minhas virtudes, as minhas qualidades no meu agora. E isso, consequentemente, eu vou estar mudando o meu futuro. E para todos, e não esquecer, porque a gente tem uma capacidade de guardar as nossas aflições com precisão de data, de horário, de cor de roupa e de tudo mais. Mas as coisas maravilhosas que aconteceram na nossa vida, a gente esquece. E por muitas vezes a gente vê pessoas completamente infelizes, depressivas, e elas esqueceram das coisas que elas faziam antes e que traziam tanta alegria, tanta satisfação, tanto prazer. Ela se entusiasmava fazendo alguma coisa e ela esqueceu disso. Então nós devemos lembrar, olhando nossa vida como uma base do que nós não devemos fazer e de tudo aquilo que nós temos que fazer, porque já experimentamos, e de todas as coisas boas que fizemos,
nós devemos lembrar todos os dias para que a gente continue fazendo, porque é muito benéfico. Então nós vamos errar, porque nós vamos falhar, porque somos humanos. Vamos passar por aflições e provas, porque algumas não são constituídas nessa existência e elas vêm para a gente acertar. E a gente sofre menos, a gente é mais consciente, a gente age menos mecanicamente, a gente age com razão, a gente pensa antes de falar e a gente exercita uma teoria tão ensinada e pregada pela espiritualidade, que é pensar antes de falar, pensa antes de agir, porque as coisas podem ser melhores. Então, bem-aventurados os aflitos vem dizer que quando a gente analisa a causa de nossas aflições, vamos encontrar em nós mesmos os causadores delas. E diante disso, temos que ter a responsabilidade e a humildade de enxergar que, passando por essa aflição que eu mesmo criei, eu estou tendo uma grandiosa oportunidade de eliminá-la da minha vida. Então eu tenho que ser grato pela força e pelo auxílio da espiritualidade. Deus está me dando uma nova oportunidade de aprender com o que eu cometi, a fim de que ele não perdure mais. Muitas pessoas erroneamente olham para pessoas que são muito ruins, são vaidosas, orgulhosas, enfim, todos os tipos de coisas ruins, e falam, elas estão prosperando, elas estão bem, mas se esquecem que a gente não colhe um fruto no mesmo dia que planta a semente. E quem disse que essa semente que ele plantou um dia ele não vai colher o fruto dela? Se não for nessa, será em outra existência, com toda certeza. E por muitas vezes as pessoas olham pessoas de bom coração, fazendo boas ações, sendo caridosas, pacíficas, benevolentes, amáveis, dóceis, e fala, olha quantas aflições ela, olha o quanto ela sofre, e esquece. Quem disse que ela não vai colher os frutos da semente que ela está plantando? A gente não colhe a fruta no mesmo dia que planta. Se hoje estamos colhendo alguma coisa, com toda certeza ela não foi plantada hoje. Então a gente tem que ter humildade e a grandeza de agradecer a oportunidade de termos solos férteis e de saber que tudo que eu planto hoje eu vou colher ali na frente. E isso nos dá a certeza de um porvir melhor, porque se estamos colhendo algo hoje que não nos agrada muito, muito vai nos engrandecer este aprendizado de hoje, porque a gente só sai de uma prova mais forte. E todas as vezes que a gente se vê numa situação muito difícil, a gente para e analisa e olha para trás e fala quantas situações difíceis eu já passei. E elas passaram. Coisas que aconteceram que eu disse, agora acabou, e eu passei. Porque Deus me ama demais, porque a espiritualidade me ama demais. E ninguém está só nessa terra. Estamos aqui exatamente para isso. Nos vencer, nos melhorar dia após dia. Então é dito que quem passa com agradecimento a Deus pela oportunidade de vivenciar experiências que nós mesmos buscamos para nós, é o sofrer bem. Então a gente é grato por tudo que está acontecendo, não que coisas ruins façam bem, mas até no mal tem algo bom. Traz aprendizado, traz discernimento. Quantos erros comete uma criança, quantas quedas sofre antes de aprender a andar? E foi aprendendo a cair que ela ganhou estabilidade, com medo de cair. Então a gente tem que entender esse lado da vida, de que se estamos num planeta de expiação e provas, o que nós devemos esperar então? A felicidade pura não é daqui, está aqui nesse mesmo capítulo. Então a gente tem que analisar com mais discernimento a vida que estamos vivenciando no hoje e aproveitar as oportunidades que temos para semearmos coisas melhores, a fim de o porvir ser muito mais agradável do que hoje. Bem-aventurados os aflitos vem trazer muitos tópicos, a gente já conversou sobre muitos deles, acho que todos deles, e vem elucidar todo tipo de sofrimento e o porquê deles. E é fácil a gente entender o porquê, porque tudo tem uma explicação, nada é por acaso e ninguém é o umbigo do mundo que só ele sofre.
Isso é egoísmo, é falta de humildade, de entender que todos estamos juntos. E quem busca se melhorar consegue coisas maravilhosas para suas vidas. E quem acha que nada tem que mudar, vai colher coisas grandiosas para sua vida, experiências que vão forçá-la a entender que Deus é muito além de nós e temos muito a aprender todos os dias. Este é o capítulo, família. A gente poderia ficar aqui conversando horas sobre ele, mas eu estou tentando diminuir os vídeos. Espero ter ajudado. E vamos analisar a capacidade que temos, porque é dito aqui neste capítulo que a lã não pesa para o carneiro, em outras palavras. Se estamos sendo chamados a espiar algo ou passamos por algumas aflições, significa que a espiritualidade que está à nossa volta vê e enxerga em nós com toda clareza que somos capazes de superar isso. Porque senão a gente não passaria por que estamos passando. Mas para que a gente melhore, é necessário que a gente tenha atenção não na mágoa, não nas aflições em si, mas no aprendizado que elas trazem para nós. E isso é um caminho de melhora. É assim que a gente vai buscando ser melhor todos os dias. Não cometendo os erros que eu cometi hoje e fazendo e continuando e melhorando tudo que eu fiz de bom hoje. É isso que estamos buscando até nos tornarmos um homem de bem. O homem ditoso. É tão linda a teoria, família, adoro isso. Mas a prática é maravilhosa, né, família? Maravilhosa. Graças a Deus temos amigos, temos uma família maravilhosa que inúmeras experiências têm e nos ensinam com seus acertos e com seus erros. Essa é a grandeza da vida. E somos amparados e protegidos e direcionados por uma espiritualidade maravilhosa que nos ama e nos conhece a fundo, mais do que nós mesmos, e sabe e enxerga em nós a capacidade que às vezes nós deixamos de enxergar. É esse o ponto que temos que buscar. Não por todas as coisas ruins, e aí a gente começa a atrair o pessimismo, o vitimismo e a melancolia, e aí nós estamos vibrando muito negativo e as consequências serão piores do que as que fizemos antes. Plantaremos coisas muito piores quando arrastamos isso. O fardo que devemos carregar é o do aprendizado, de como saímos melhores de todas as situações difíceis que passamos. E isso faz com que a gente vibre na gratidão, no amor, na alegria de viver, na esperança, ativando a fé positiva e melhorando drasticamente as nossas plantações. Obrigado, família, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.